Então eu vou pra Lima. Bruno Milhose está por lá. Tô com a Gabi aqui, o PDV tá chegando, vindo do Morumbi. Lucas Bueno, Vitória Vermelho, que está na mesa de som. Mas nós vamos para Lima. Atenção, torcedor do Verdão. Abel Ferreira está falando e a Bandeirantes coloca você praticamente em Lima. Se liga aí. Cadê o Abel? Cadê Bruno Milhões? Y a todos les pregunté por vos. Les pregunté por el momento de Palmeiras, cómo lo están viviendo. Y todos me dijeron que pase lo que pase mañana y pase lo que pase con el torneo, vos tenés que darte a vivir en Palmeiras. Y la verdad que me llamó la atención porque, como decía recién el colega, capaz no llegan de la mejor manera y hace bastante que Palmeiras no gana un título. Pero los hinchas te aman y los 15, 20 que le pregunté me dijeron se tiene que quedar a vivir en Palmeiras. Te quiero preguntar si vos sentís ese amor tan grande que tiene el hincha por vos. Gracias. Olha, eu o sinto desde o primeiro dia que cheguei no Palmeiras. Isto é quase como um namoro, um casamento que vais construindo ao longo do tempo, e quanto mais tempo passa, é como o vinho, melhor. Nos conhecemos mais, conhecemos os defeitos e as virtudes uns dos outros. E a verdade é que estes 5 anos de relacionamento, falamos de 15 finais, 10 títulos ganhos, mais uma final que vamos disputar amanhã da maior competição da América do Sul. Se me perguntavas a mim, quando eu vim há 5 anos atrás, se ia estar 3 vezes a disputar a Libertadores, não, eu sei quão difícil é. Sou um privilegiado, sou muito grato por ser treinador de Palmeiras. Construímos ao longo destes 5 anos uma relação muito forte, e hoje posso dizer que sinto esse carinho que é recíproco entre o treinador e os hinchas, ou os torcedores, ou os nossos fãs. E aconteça o que acontecer no futuro, sem dúvida nenhuma que ficará gravado para sempre na minha memória e no meu coração todos estes momentos que vivi aqui. Se ganhei ou se perdi, eu sei que 1000 emoções eu vivi. Obrigado pela pergunta. Bem, vamos aí. Abel, o Everton, muito boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Começando pelo Everton, como é que está a recuperação dessa fissura na mão direita? Sua presença hoje aqui na entrevista coletiva significa que vai, pelo menos, para o banco de reservas no jogo de amanhã. E para o Abel, na terça-feira, Abel, depois da decisão de alguns jogadores, 11 especificamente, permanecerem em São Paulo e só depois viajarem a Porto Alegre, muita gente disse que a escalação do Palmeiras praticamente estava sendo entregue ao Flamengo, mas isso aconteceu em 2021 nas 2 finais de Libertadores, né? Antes do jogo contra o Santos, antes da decisão contra o Flamengo. Queria que você falasse sobre essa decisão, se os 11 preservados na terça-feira formam seu time titular de amanhã, e se sim, o quanto não tem nenhum tipo de mistério na escalação para você é relevante nesse tipo de decisão, um confronto de 90 minutos completamente equilibrado. Obrigado. Bom, boa tarde. Sobre a minha presença, o chefe aqui é quem sabe. O que eu sei é que não só eu, mas como todos os meus companheiros, estamos nos preparando muito bem, fazendo o que é preciso ser feito todos os dias para que o nosso objetivo seja alcançado, que o nosso objetivo aqui, desde quando começou o campeonato, e o Mister falou muito bem, a gente chegou aqui por méritos, por competência, porque fizemos muito esforço e sacrifício para chegar até aqui. Então acho que mais do que tudo isso é que a gente possa encerrar da melhor forma possível, que é conquistando mais uma taça. Esse é o nosso grande objetivo. Olha, eu acho que as 2 equipas já se conhecem o suficiente, e eu respeito todas as vossas opiniões, e vocês têm que fazer programas a comentar o que é que seja. Eu não acredito que o Flamengo, ao final de uma época
desportivo onde poucas mudanças teve no seu elenco, ao contrário do Palmeiras, que teve muitas mudanças no elenco, quer no início, quer no meio, mas numa altura destas que vamos fazer coisas diferentes. Portanto, tenho a certeza que é um jogo, é uma final, mas que as equipas se conhecem melhor do que nunca, e ainda para mais o nosso rival, que me conhece ainda mais, porque eu estou há 5 anos no Palmeiras e o treinador, por exemplo, do Flamengo só está há 1. Portanto, eles conhecem muito mais a mim por estes 5 anos, mas como te disse, é uma final, aquilo que é o grosso, nós nos conhecemos. Agora acredito que será definido por detalhes, onde é que cada peça pode jogar. Nós sabemos que o treinador de Palmeiras gosta de ter vários jogadores que jogam em várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa, as dinâmicas dos jogadores dentro daquilo que é o nosso processo. E isso sim, vocês sabem que nós temos jogadores que fazem mais que uma posição, e amanhã vocês saberão durante o jogo o que é que nós podemos fazer em função do contexto do mesmo. Obrigado. Por favor. Abel, aqui, Carlos Eduardo da ESPN Brasil. Abel, você falou sobre os times se conhecerem. Há mais ou menos um mês de vocês se enfrentaram no Maracanã. Eu queria te perguntar como que aquela partida pode te ajudar a preparar o time para amanhã. O que aquela partida pode te mostrar de pontos a melhorarem para a final amanhã? Olha, eu sinceramente, e não me levem a mal por eu estar a dizer isto, uma coisa é o Campeonato Brasileiro, outra coisa é o Gramado Brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa são competições completamente diferentes, organizadas por entidades completamente diferentes. Apesar de ser um adversário que nos conhecemos, é um jogo único, é uma competição completamente diferente. Uma competição onde nós, como te disse, ficamos em primeiro na classificação geral. Se fôssemos olhar por esse lado, por esse prisma nesta competição, eu acho que não tem dúvidas, pelo mérito que nós chegamos aqui, por tudo o que foi a nossa competência ao longo desta competição, por aquilo que foram uma derrota, um empate, 10 vitórias, 30 golos marcados. Esta é dessa competição que estamos a falar. Claro, foi um jogo para o campeonato, um jogo num contexto diferente. Como te disse, as equipas conhecem-se naquilo que é a sua essência, aquilo que é o geral. Acredito que amanhã os detalhes poderão fazer a diferença e nós estamos preparados, como te disse, focados, preparados para fazer um grande jogo amanhã e jogar do primeiro até o último segundo para o ganhar. É isso que nós vamos fazer amanhã. Obrigado. Aqui, por favor. Abel, Everton, boa tarde. Gustavo Soler da TMC. Quando a gente estuda, né, essa partida contra o Flamengo, a gente percebe algumas situações parecidas com a de 2021. Naquela ocasião, quem sentou ao lado do Abel foi o Felipe Melo, que assim como você, o Everton, infelizmente teve uma lesão importante ao longo da temporada e não tinha a garantia que seria titular ou utilizado na final. Mas você, como um ídolo do Palmeiras, uma referência dentro desse plantel, o quanto também a sua presença no vestiário, a sua palavra no vestiário pode ajudar os seus companheiros para mais uma final de Libertadores. E para você, Abel, até com relação, né, a essas coincidências do passado, em determinado momento você até comprou um peixe, né, para se lembrar de Libertadores, esquecer derrotas do passado. O que você consegue aplicar de 2021 agora para 2025? Houve algum tipo de reunião onde você trancou novamente 11 jogadores na sala, esses jogadores se olharam e perceberam que é o melhor time à disposição para começar uma final? Bom, acho que uma lesão talvez seja o pior momento para um atleta de futebol. Acho que ninguém nunca gosta de se lesionar, nunca gosta de ficar de fora. Mas acho que esse momento para a gente é um momento único, é um momento muito especial, onde eu gosto de falar de fazer o que for preciso, porque eu acho que quando a gente faz o que é preciso, a gente abre mão do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades para fazer aquilo que é preciso para um bem comum, que é o bem do Palmeiras. Então, a partir do momento que eu me lesionei, a minha função a partir dali era me recuperar sim, mas também poder ajudar com a minha experiência, poder ajudar no dia a dia, poder fazer o meu papel de líder, e venho fazendo isso até hoje.
E é uma alegria poder exercer essa função, é uma responsabilidade muito grande. Tá diante de uma grande partida novamente, tá diante de um grande momento que a gente está vivendo agora, de uma grande oportunidade de conquistar mais uma vez a América. Então a gente sabe o quanto isso marca a nossa vida, marca a nossa história, marca a história, né, nessa equipe gigante. Então é que nem eu falei, é fazer o que for preciso, é poder ajudar de qualquer forma, como for necessário. E o mais importante para amanhã é que o Palmeiras saia vencedor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, e a gente está nos preparando muito bem para isso. Estamos ouvindo o Abel Ferreira na coletiva de imprensa em Lima. Tô sabendo aqui que a Conmebol não está deixando, acho que a organização ou o Palmeiras, o Bruno fazer a pergunta, porque o Bruno é do mesmo veículo que o Maurício da Band News. Negativo, né? Uma rádio, outra rádio. São do mesmo grupo, né? Acredito que seja a Conmebol, é o mesmo grupo. Mas, já pensou? A gente tá lá na Fórmula 1, só um repórter fala com o Brabuleto, o Bortoleto. Não, cara, aí não. Seguimos aqui no Resenha, vamos ver se a gente pega mais um trechinho aí do Abel Ferreira. A Conmebol tem que deixar o Miliose. Miliose, fala, hermano, pero que passa aí? Não, assim não. Vamos ouvir o Abel. Não dá, em função daquilo que foi o jogo que tivemos terça-feira, de metê-los na salinha, de fazer tudo aquilo que tu viste no livro. Eu acho que o livro acaba por ser algo para as pessoas que gostam e são curiosas, e foi para isso que eu fiz o livro. Não só pela parte solidária que ele tem, mas para os curiosos do futebol entenderem o que é que faz um treinador no seu dia-a-dia. Portanto, cada uma delas foi num contexto diferente. A única coincidência é o trabalho, o sacrifício, o esforço que tivemos que fazer para chegar até à final. E como te disse, sou muito grato. Em 5 anos, eu, como treinador do Palmeiras, poder estar 3 vezes na final da Libertadores, chegar a uma à meia-final e a outra nas quartos de final, não podia estar mais orgulhoso e contente por aquilo que temos feito enquanto grupo, enquanto clube, e é isso que queremos fazer amanhã. É aproveitar, desfrutar, mas mais que tudo fazer aquilo que sabemos, jogar e competir, e jogar de primeiro ao último segundo para ganhar. É isso que nós queremos fazer amanhã. Obrigado. Por favor. Oi, Abel, boa tarde, tudo bem? Felipe Bardella aqui do portal Jogada 10. Hoje você se encontra empatado com outros 11 nomes que venceram 2 vezes a Libertadores como técnico. Se o Palmeiras ganhar amanhã, você entrará definitivamente no top 3, atrás apenas do Carlos Bianchi, que ganhou 4, e empatado com o Oswaldo Zubeldia com 3. Queria saber se isso é algo que passa pela sua cabeça, é um objetivo que você tinha quando você começou a carreira ou ao longo desse período no Palmeiras, ou se você não liga para esse tipo de ranking. Obrigado. Sinceramente, não ligo para isso. Já disse isso várias vezes. Eu vim de uma cidade muito pequena, muito humilde, sou filho de gente humilde. Nada me foi dado, tudo foi conquistado. E o que eu digo para os meus jogadores, e quando falo eu ouço a mim mesmo: sê tu próprio, sê o melhor que tu conseguires ser, aproveita estas oportunidades e esta experiência, porque vai ficar marcado na nossa história e na nossa memória. Várias vezes me perguntaram, porque já ganhamos 2, o que é que eu fiquei, o que é que eu guardei. E às vezes as pessoas perguntam o que é mais importante, se é a caminhada ou o destino, a caminhada ou o destino. E para mim, Abel Ferreira, o mais importante é a companhia. É a companhia. Foi aquilo tudo que vivemos ao longo desta jornada até chegar à final, mas com quem é que eu vivi? Com as pessoas que eu vivi, com os jogadores que eu vivi. É isso que eu guardo. Isso para mim, mais do que se eu sou o primeiro, sou o segundo, sou o quinto, eu quero é chegar amanhã ao final do jogo e tenho a certeza que hoje vou dormir descansado, porque tenho a minha consciência tranquila de que fiz tudo, mas tudo o que eu podia para preparar os meus jogadores para quando amanhã entrar em campo estarem leves, frescos e rápidos para tomar boas decisões,
para que no final o Palmeiras possa ser vencedor. Não é o Abel, é o Palmeiras. É para isso que eu trabalho. Eu trabalho para servir. Eu estou aqui para servir os outros, para dar o melhor de mim, para ajudar os outros. Essa é a minha missão principal enquanto treinador. Obrigado, por favor. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Everton. Cadê Meu o nome é Milhões? Gabriele Simoni, da Web Rádio Verdão. Ó, aí é brincadeira, hein? falar sobre o jogo de amanhã. Aí é brincadeira, hein? Com a final de 2020. Estamos ouvindo o Abel Ferreira em coletiva em Lima, no Peru, para final de amanhã contra o Flamengo. Pontos importantes aqui, hein? Pô, não é possível que a Conmebol agora é especialista em microfone, em lapela. Agora ela veio e fala, não, esse aqui é o mesmo. Pô, vocês estão de brincadeira, né? São duas rádios diferentes, né? O Milhões tem todo o direito de fazer a pergunta dele. Quer dizer que se o Milhões tivesse feito a pergunta, então a outra rádio, Maurício, né? O Maurício não poderia fazer a pergunta dele. Gente, isso aí não existe, né? Isso aí não existe. Mas enfim, vamos lá. Pontos importantes do Abel aqui, hein, ô Gabi? Já já a gente vai continuar ouvindo ele. Vamos também conversar com o Paulo do Vale, que acompanhou a coletiva do São Paulo ontem. Você gosta de tênis? Ah, não sou muito chegada, não. Você sabe que o 7 vai a 6, né? Em condições normais. Quando é 6-0, é pneu que chama. Então o teu São Paulo tomou um pneu do Fluminense no Maraca, hein? Previsto desde que com 20 minutos já tava 2-0. Pênalti com 5 Meu minutos. Deus. Um desastre anunciado. Ó, peguei pontos aqui da coletiva, ô Gabi. Eu achei interessante a primeira pergunta do Abel, para o Abel, se ele sente o amor da torcida. E aí tem aquela mágoa, né? Aquela mágoazinha dele contra o Corinthians. Que quando o contra torcedor... a torcida, né? É, contra a torcida, né? Contra o Corinthians tem a rivalidade, normal. Mas contra o torcedor que acabou xingando ele. E aí ele falou, pô, você tem um casamento ali, você tem um namoro, você vai se conhecendo, vendo os defeitos, as virtudes, e é como vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Será que deu uma diluída boa nessa mágoa aí, ô Gabi? Ah, cara, eu acho que sim, ô Martelli. Principalmente depois do que a torcida fez no jogo de volta contra a LDU. E inclusive o Abel elogia a torcida ali. Porque houve sim uma união, inclusive, entre todas as torcidas organizadas para que o estádio cantasse em uma voz só. Então eu acho que deu uma diminuída, mas é fato e é muito claro o quanto isso ainda afeta o Abel Ferreira. E vamos supor que amanhã o Palmeiras não seja campeão da Libertadores. O jogo de volta, o jogo que o Palmeiras volta aos gramados na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, fora de casa, já que o Palmeiras não tem mais nenhuma partida a ser disputada aqui no Allianz Parque, mas vai ter sim presença da torcida do Palmeiras. Se tiver algum tipo de cobrança, novamente esse assunto vai vir à tona. Então eu acho que essa relação Abel e torcida do Palmeiras só fica estremecida quando o Palmeiras passa por momentos ruins, como essa fase que está vivendo agora, em que não conseguiu emplacar vitórias, né? O Flaco Lopes, por exemplo, está há 10 jogos sem marcar. Então eu acho que deu uma diluída, mas qualquer momento ruim que o Abel tenha, isso vai voltar à tona. Então é uma relação que vai ser levada para sempre, inclusive agora que a gente sabe que o Abel de fato vai renovar com o Palmeiras, porque ele mesmo disse isso, nos próximos 2 anos, quando tiver qualquer mínima crise, o Abel vai voltar a falar disso. Aquele dia em que a torcida disse coisas para mim que eu não gostei, como ele já falou algumas vezes. Gabi, o Everton tá na coletiva junto com ele, e pra mim o Everton tá num discurso, não sei nem se vai estar relacionado, hein? Se vai estar no banco, acho que pro banco sim, vai, pro banco sim. Pro banco sim, fica ali na liderança, ele já falou da liderança, acho que ele já largou a toalha, realmente não vai ser o Carlos Miguel, não tem como. Até brincou, falou, pô, depende se eu vou estar no banco ou não, é o chefe que manda. Mas ele falou que tá se esforçando, tá se preparando. Teve uma lesão, né, grave aí. Uma fissura na mão, né? E além disso disse que é o pior momento do jogador, é uma lesão, mas que ele entende que tem que fazer o que é preciso pelo bem comum, que seria o Palmeiras, então ser um líder ali. Isso no vestiário, no banco faz parte, é experiente, ganhou as 2 libertas. Com o Palmeiras. Os brasileiros. Ganhou os brasileiros. Copa do Brasil. Tem que estar no banco, mas não tem condição de jogo, né, Gabi? Eu acho que o Everton realmente não tem condições de jogo e até seria, de certa forma, injusto colocá-lo, porque tem uma questão também do ritmo, do reflexo. A gente sabe que ele é um excelente goleiro, ele já se mostrou isso no Palmeiras, mas é um momento diferente, né? A gente não tá falando de uma partida de pontos corridos, de um campeonato brasileiro, onde você pode se permitir alguns erros porque você ainda tem o restante do campeonato para competir.
No caso da Libertadores, é um jogo único, é uma final, e qualquer mínimo detalhe, inclusive o Abel cita isso, né? Os detalhes podem definir o jogo de amanhã. Qualquer errinho básico, você pode perder esse título, que vai sim colocar o Flamengo ou o Palmeiras na história, não só pelas questões individuais, de, por exemplo, se o Flamengo for campeão, o Felipe Luiz se tornar o segundo treinador que foi campeão como treinador e jogador, ou pro Abel Ferreira ser um técnico que conquistou 3 vezes a Libertadores e tornou ali o Palmeiras tetra. Mas eu acho que o Everton, ele traz essa questão de que é uma liderança dentro do Palmeiras, inclusive é um cara que os seus discursos motivacionais antes das partidas sempre são bem vistos pela torcida e pelos seus companheiros também. É um jogador que, pra mim, merece sim estar no banco, merece, se o Palmeiras for campeão, estar no pôster dos campeões ali, assim como o Pedro pelo Flamengo tem que estar ali no pôster se o Flamengo for campeão amanhã, mas é um cara que de fato muito identificado, só que seria injusto com o Carlos Miguel e com o próprio Everton ele entrar amanhã. É uma cilada demais. Quase mais de 1000 pessoas aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá faltando você dar o like, viu? Estamos sempre das 5 às 6 aqui no Resenha, na Rádio Bandeirantes. Dá o like, se inscreva no canal, ative também o seu sininho, afinal de contas você recebe quando a programação da Bandeirantes entrar no ar. A gente ainda tem o Abel tá falando ainda ou não? Deixa eu ver. Acho que chegou a hora de, né, é o Everton, de colocar aí, vamos dizer, a cereja do bolo, né, de valorizar todo o nosso esforço, tudo que a gente fez para chegar até aqui. Então aquele que ele escolher para estar em campo, eu tenho certeza que vai fazer o melhor e no final não tem como jogar. A gente quer uma coisa, um objetivo em comum, que é ver o Palmeiras ganhar. Olha, eu entendo a dimensão do jogo. O Abel Ferreira a maior competição da América do Sul, mas eu não mudo a minha rotina em função do jogo, porque eu não vou fazer coisas que nunca tinha feito. A preparação é exatamente a mesma. Analisamos o adversário, fazemos o plano de jogo, como é que vamos atacar, como é que vamos defender, cenários que podem acontecer durante o jogo e, como te disse há pouquinho, hoje tenho a certeza que vou dormir como sempre faço, quando eu tenho a consciência tranquila. É isso que eu quero que os meus jogadores entendam. Quando eu tenho a minha consciência, e digo isto à minha esposa, aos meus filhos, quando eu tenho a minha consciência tranquila de que fiz o melhor que eu podia, que me esforcei ao máximo que eu conseguia e dou o melhor de mim, eu tenho que estar de consciência tranquila, porque eu sei o que é o futebol. Eu sei como funciona o futebol. E como eu sei como funciona o futebol, também tenho que ter este acordo de paz para me deixar dormir as horas que tenho que dormir. E infelizmente eu falo por mim, eu acredito que os jogadores também. Eu, a seguir aos jogos, eu não consigo dormir desde que era jogador, e estamos a falar, eu comecei a ser profissional em 1998. Se fores contar os jogos que eu tive como jogador e como treinador, são muitas horas de sono sem dormir. E eu já vos falei o impacto que tem o sono naquilo que é o nosso bem-estar geral. E eu, a partir de determinada altura, comecei a entender, e no Brasil não há tréguas, jogas de 3 em 3 dias, portanto numa semana 3 noites sem dormir, e eu não posso ficar 3 noites sem dormir, porque isso tem um desgaste físico e mental. Vou falar nele, não tem problema nenhum, é um treinador que eu admiro, um treinador que se reformou, que é o Muricy, mas o futebol brasileiro deixa marcas, e as marcas que eu quero que ele me deixe é das experiências que eu vivi dentro de campo. Não quero que ele me deixe marcas naquilo que é a minha saúde física e mental, e isso eu não vou deixar que o futebol brasileiro faça isso comigo. Obrigado. As 2 últimas, por favor, aqui. Vamos lá, vai terminar a coletiva do Abel, hein? Com o Everton. Boa tarde. Tadeu Sartório, da Sport TV. Eu vou fazer a pergunta em português primeiro, depois eu tenho que traduzir para inglês, porque é necessário pro canal, tá? Você sucinto primeiro em português. Você está aqui no Palmeiras desde 2020. Não, o Bruno Milhões não pode perguntar porque o tempo não permite, mas traduzir a pergunta, esperar, não, fica tranquilo. Aí não tem culpa também o cidadão da outra emissora, mas o cara da Comebol, o Milhões não pode perguntar porque, de acordo com o cara da Comebol, Band News, Bandeirantes é a mesma coisa, já tá errado. Mas o cara pode traduzir, faz 3 línguas, é intérprete, coloca, fica tranquilo, tempo tem, vamos lá. Para torcedores que casualmente estejam só vendo a final da Libertadores, da Comebol Libertadores,
E até traduzir o texto, que hoje em dia não é mais pergunta, né? Eu não... Desculpa. Eu não quero ensinar ninguém a ser repórter aqui, mas vamos lá, né? Hoje em dia é o parágrafo. Bom, em 1900 e bolinha, quando surgiu o Palmeiras, veio à tona a grande Sociedade Esportiva Palmeiras. Abel Ferreira, que estava ainda pensando em vir ao mundo... Pô, aí traduz agora. Some directive battles, like this one. I think today is the biggest rivalry in Brazil. I'd like you to talk about this competition between these teams in Brazil for fans around the world who don't follow Brazilian football daily. About Agora how vamos de espanhol, you see então, minha gente. this rivalry. Vamos traduzir para espanhol. De novo, o moço que tá fazendo a pergunta, rapaz, que eu não peguei o nome, não tem nada a ver, tá, gente? A indignação é com o cara da Comebol. Pode traduzir, faz o que quiser, o texto e tal, mas o Milhosa não pode fazer pergunta que não tem tempo. Parabéns. Olha, agora traduz o Abel, vamos traduzir o português de Portugal para português. Muito direta, são dois grandes clubes que se organizaram internamente, que têm processos muito bem definidos, que têm grandes jogadores, que têm gestões profissionais e que são capazes de comprar e vender jogadores, equipas com saúde financeira também, e que ao longo dos anos, a verdade é que eu apanhei o Palmeiras já numa fase muito boa, mas sei que o Flamengo também passou um período muito conturbado, mas que se organizou como fez o Palmeiras, profissionalizou. Eu costumo dizer que quando um clube de futebol quer crescer, quer chegar ao topo, primeiro há uma coisa que tem que fazer, é profissionalizar, é ter gente competente nas estruturas. Esse é ponto número 1. Ponto número 2, para o Palmeiras chegar onde chegou, a este momento que está hoje, foi preciso tempo, paciência, passar por momentos de turbulência, mas saber muito bem qual era o caminho aonde queria chegar. Nós sabemos que no Brasil é muito difícil, porque os torcedores são muito apaixonados e a pressão exterior ela é muito forte. Eu não posso ser bom ou mau treinador só porque ganhei ou porque perdi. O Guardiola não pode ser mau treinador porque perdeu ou ser o melhor do mundo porque ganhou. Um treinador só não se resume só a resultados. Um treinador resume-se a processos. Ajudar o clube a inovar, ajudar o clube a crescer, ajudar o clube a ter novos processos, ajudar o clube naquilo que é a visão de uma equipa e de um time que aposta na formação, e aí temos visões diferentes. Palmeiras tem uma visão, o Flamengo tem outra, mas o que é certo é que no final o objetivo das duas é o mesmo. É competir para ganhar, com filosofias diferentes, mas com estruturas profissionalizadas, com estruturas organizadas, com gente competente, e só assim é que é possível equipas como o Palmeiras e o Flamengo, e falo dos últimos 5 anos, poderem estar ao nível dos melhores clubes europeus pela sua organização, e vocês puderam constatar os elogios que foram feitos por treinadores e jornalistas europeus a quando do campeonato do mundo, porque muitos deles não davam o devido valor àquilo que era feito aqui, porque eles todos achavam que o jogo era lento, todos achavam que... Porquê? Porque nós, quando competimos em igualdade de circunstâncias, nos mesmos gramados, com o mesmo tempo de recuperação, não fazer estas viagens de 6 e 7 horas, jogar em climas diferentes, jogar em altitude, quando jogámos nas mesmas condições, todos eles ficaram surpreendidos do que o Fluminense fez, do que o Palmeiras fez, do que o Flamengo fez e do que o Botafogo fez. Portanto, são equipas brasileiras, mas com cultura profissional, organizada, e por isso que conseguem estar tanto tempo ao mais alto nível, porque se profissionalizaram, e não há outra forma do que não olhar para uma equipa de futebol como uma empresa
que produz um espetáculo que é o futebol, e é assim que deve ser, e é assim que fazem as melhores empresas do mundo, e é assim que fazem os melhores clubes do mundo que querem estar a top. Tá bom, né? Acho que deu para pegar bastante aí. 30 minutos de Abel Ferreira, vai terminar a coletiva dele agora. Os caras deixam, né, o tempo. É o que o Felipe Carreira falou aqui também, até a resposta de 5 minutos, né? Quando é antes do jogo, os caras falam. Depois do jogo, a pergunta é: Abel, babá. Não comento sobre isso. O futebol é assim. Acontece. Hoje perdemos, não fomos bem. Abaixar a cabeça, trabalhar e seguimos. Mas Tem faz o restante parte, da gente. temporada aí pela frente. Faz parte. Isso aí faz parte.